Vamos adorar o Senhor, bendizer o seu nome. Semana passada a gente conversou um pouco sobre no caminho para a cruz, e hoje nós vamos continuar, amém? Então o texto que a gente está meditando é Marcos, capítulo de número 14. Queria que você abrisse comigo sua Bíblia. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo de número 14. Hoje nós vamos ler bastante versículos, porque nós vamos falar sobre traição, negação e redenção. Marcos, capítulo de número 14, nós vamos ler os textos de número 10, versículo 10, 11, 21, 27 a 31, 43 a 65, 66 a 72, tá bom? Eu vou lendo aqui, nós vamos junto aí. Então diz assim o texto, Marcos 14, 10 e 11. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Eles, ouvindo, alegraram-se e prometeram dinheiro. Nesse meio tempo, buscava ele uma boa ocasião para entregar Jesus. Versículo agora de número 21. Vamos lá? Versículo 21. Diz assim o texto. Pois o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, ai daquele que por intermédio de quem o Filho do Homem for traído, melhor não fora ter nascido. Estou falando de Judas aqui. Agora o versículo de número 27. Então lhe disse Jesus, todos vós vos escandalizareis, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Verso 28, mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. E disse Pedro, ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Verso 30, respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo, que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Mas ele insistia com mais veemência, ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Assim disseram todos. Verso 43 agora, lá na frente. E logo falava ele ainda, quando chegou Judas, um dos 12, e com ele vinda da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos, uma turba com espadas e porretes. Ora, quando o traidor tinha lhes dado esta senha, aquele que eu beijar é este, prendei-o e levai-o com segurança. Verso 45, e logo que chegou, aproximando-se lhe disse, mestre, e o beijou. Folhando aí, lá no finalzinho agora, 66 até o 72, diz assim o texto, estando Pedro embaixo, no pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo Pedro que se aquentava, fixou-lhe e disse, tu também estavas com Jesus o Nazareno. Mas ele o negou, dizendo, não conheço, nem compreendo o que dizes. E saiu do alpendre, e o galo cantou. Verso 69. E a criada, vendo-o, tornou a dizer aos circunstantes que ali estavam, este é um deles. Mas ele outra vez o negou. E pouco depois, os que ali estavam disseram a Pedro, verdadeiramente és tu um deles, porque também tu és galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar, não conheço este homem de quem falais. E logo o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E caindo em si, desatou a chorar. Amém? Então hoje o tema é no caminho para a cruz, a traição, negação e redenção. Glória a Deus por isso, amém? A gente vai rever alguns passos aqui desses discípulos e a gente vai lembrar da gente, como traidores que somos muitas vezes, como pessoas que negam a Jesus com as nossas ações, com as nossas práticas. Vamos orar mais uma vez? Queria que você fechasse os olhos.
Pai, muito obrigado porque o Senhor está neste lugar. Nós te louvamos porque a sua presença é real e ela se manifesta no nosso meio. Te agradecemos porque a tua graça nos alcança, o teu amor nos constrange e o Senhor nos recebe como somos. E ó Deus, nesta noite nós pedimos para que o Senhor ministre os nossos corações esta noite, mas também pedimos para que o Senhor ministre as nossas crianças, fale com eles agora ali no Culto Kids, que a palavra, o filme que eles vão assistir, possam trazer impacto no coração de cada criancinha ali, e que eles possam crescer nos teus caminhos. Assim nós te agradecemos por esse tempo, em nome de Jesus, e você diz, amém. Muito bem, então a caminhada da cruz, ela não acontece lá no Calvário. A gente viu semana passada que essa caminhada, ela começou lá na casa de Simão, o leproso, com Maria quebrando o vaso de alabastro e ungindo o corpo de Jesus. Tanto é que as outras Marias chegaram atrasadas, porque Jesus disse, ela se antecipou, Marcos 14:8, e ungiu o meu corpo. Então, ela já estava preparando ali o ambiente do sepultamento. Só que a cruz também, ela começa, além de Maria ungir Jesus, a cruz ela começa com relacionamentos quebrados aqui. Quando você olha para a história de Jesus, você vê que os 12 que viveu com ele, 3 anos, aprendeu, foi orientado por ele. Um trai, vende Jesus, que é Judas, e o outro nega, finge que não conhece. Então, os relacionamentos quebram. E o interessante é que antes de Jesus ser ferido por soldados, ele é ferido por pessoas próximas. E aí a gente aprende uma coisa, as pessoas que muitas vezes machucam a gente, não são os nossos inimigos, as pessoas que estão longe, mas são as pessoas de dentro, de perto, que caminham com a gente. Então essa é a história do caminho da cruz. E em primeiro lugar, quando a gente olha para o texto, a gente percebe que no caminho para a cruz, entre traição, negação e redenção, Judas estava longe, mesmo estando perto. Judas tinha o coração longe de Jesus, mesmo caminhando com ele. E aí fica a reflexão para a minha vida e para a sua vida. Será que você é uma pessoa que não está longe de Deus, mesmo estando perto? Essa é uma reflexão que a gente precisa tirar, agora que a gente está caminhando aí para a Páscoa, para a gente pensar. Quando você olha para o texto, agora eu quero ler lá em Mateus, capítulo de número 26, verso 14 e 16, porque vai falar por quanto que Judas vendeu Jesus. Então, Mateus 26, 14 e 16, diz assim, vou esperar você abrir aí, Mateus 26, 14 a 16. Amém? Diz assim o texto, então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se ao chefe dos sacerdotes e lhe perguntou, o que me dareis se eu o entregar a vós? Acordaram entre 30 moedas de prata, fizeram um negócio lá. Deste momento em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregá-lo. O que aconteceu? O pessoal estava tramando ali, o sumo sacerdote com os outros demais sacerdotes, Caifás e toda a galera. Eles estavam tramando destruir Jesus. Judas ouviu falar e foi fazer um acordo, porque Judas era bom de acordo, ele era bom de negócio. Como o coração dele estava longe de Jesus, ele foi trair o mestre. E aqui ele conversa e faz um acordo, 30 moedas de prata. Estava fechado, já não tinha volta. Mas Judas, ele não trai Jesus de repente. Não foi assim, ó, acordei e vou trair. Não, isso não aconteceu. Judas, ele foi devagarinho, caindo, sabe? Ele foi deixando as coisas acontecerem e foi se familiarizando distantemente de Jesus. E assim acontece. Uma vez, João Calvino estava pregando em Genebra e ele falava justamente isso, que o maior perigo é quando você se torna um familiar de Cristo e não uma pessoa verdadeiramente rendida a Ele.
Então tem muitas pessoas que veem Jesus, né? A semana passada a gente falou como um bom mestre, alguém muito especial, um modelo para ser seguido, mas ele não é o meu Senhor. Foi mais ou menos isso que estava acontecendo com Judas. Judas vivia com Jesus, mas Jesus não era o Senhor da sua vida. E aqui eu percebo que Judas, ele cai devagarinho. Eu estava pensando, para ilustrar para vocês como que seria isso, e aí eu estava vindo aqui e eu percebi, lá no fundo a gente tem uma rachadura, lá no mezanino, e aí eu percebi o seguinte, que não aparece uma rachadura e a estrutura cai, ela rompe, não. As rachaduras aparecem em uma casa e você precisa dar atenção para aquilo. Então, ela não desmorona por causa da rachadura. Tem os sinais. Então, primeiro, quando uma casa vai desabar, ruir, cair, ela dá os sinais. Primeiro, infiltração. Daí vem manchas na parede. Daí começa rachaduras. E se você não der atenção e passar meses ou alguns anos, esta casa vai se comprometer na estrutura e ela vai cair. Judas, ele não observou as pequenas rachaduras. E olha só, rachaduras, defeitos, fazem parte das nossas vidas. O problema é quando você não as vê, ou as vê e finge que não tem. Você olha para o lodo, vê o lodo na sua casa, sabe que tem uma infiltração, você sabe que precisa tomar uma atitude, mas daí você olha e vive um ano inteiro fingindo que não tem problema ali. Sabe o que vai acontecer? Aquela parede vai se comprometer, se não for toda a casa. Assim foi com Judas. E assim é nas nossas vidas. O problema não está na rachadura. O problema está em você tomar uma atitude. Judas foi deixando aos poucos essas rachaduras virar ruínas dentro dele. Primeiro ele cobiça. Depois ele gosta do poder, ser o tesoureiro. Ia comandar todo, né, o esquema ali, o dinheiro, as refeições. Gosta do poder. Depois ele começa a desviar da bolsa. E quando foi passando o tempo, acontece o pior. Ele já estava crucificando Jesus aos poucos. Quando eu leio a Bíblia, o Salmo 41:9, porque daí eu queria também que você pensasse em algumas experiências práticas para você sentir o que Jesus sentiu. Salmo 41:9 diz assim: até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, levantou contra mim o calcanhar. Vamos traduzir isso aqui? Até a pessoa que você mais confiava, vamos traduzir, deu uma punhalada nas suas costas. E eu gosto dessa expressão porque o punhal é uma arma branca, né? Pequenininha, pontuda. Tem uns que é grandão, hoje tem quase espada, mas eu estou falando do punhal antigo. Era pequenininho, cortava dos dois lados. E para você ferir alguém com punhal, você tinha que chegar bem perto. Por isso que punhalada pelas costas, já ouviu essa expressão? Punhalada pelas costas? É de alguém muito próximo que te, né, mata sorrindo. Mais ou menos isso. Então, quem aqui já não foi traído por alguém? Quem aqui já não levou uma punhalada nas costas? Quem aqui já não foi ferido por alguém que confiava? Então, punhalada pelas costas é quando alguém que deveria estar ao seu lado, caminhando com você, te fortalecendo, essa pessoa vem e te dá uma facada, te deixa sangrando, te deixa ferido. Foi mais ou menos isso que Judas fez com Jesus. E aí eu percebo que existem muitas punhaladas pelas costas. Quantas famílias, relacionamentos são destruídos por causa de traições? A pessoa fala que ama, nossa, eu te amo, faz juras de amor, aí depois começa a mentir, começa a fazer coisas escondidas, aí começa a enrolar. Isso é punhalada pelas costas. Quantas amizades foram destruídas por causa de traições? Você vai lá, abre o coração para o seu amigo, para a sua amiga, conversa, fala de coisas pessoais, e de repente, aquela pessoa
começa a falar aquilo que você tinha abrido para ela, e você ouve isso e você fica mal. Isso é punhalada pelas costas. Eu já vi vários ministérios em igrejas serem destruídos por conta de traições. Você ora com a pessoa, compartilha na reunião de oração uma situação somente sua, e você caminha com essa pessoa um tempo no ministério, e essa pessoa então resolve compartilhar com todo mundo aquilo que você abriu, e ministérios são destruídos por conta dessa situação. Mas eu me lembrei também de alguém que sentiu o que Jesus sentiu. O apóstolo Paulo, lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10, ele diz o seguinte: Demas era um dos seus líderes, me abandonou amando o presente século. Demas foi um discípulo de Paulo, caminhou com Paulo, viveu com o apóstolo Paulo, mas ele abandona o apóstolo para viver neste século. Tem gente assim, caminhando com a gente, mas o coração está lá. Sabe quando você traz alguém para a sua empresa, para trabalhar com você, a pessoa fala bem, entende tudo que está acontecendo, mas não faz parte da visão, não veste a camisa? Essa pessoa tem o corpo presente, mas o coração e a mente, está em outro lugar. Judas fez isso com Jesus. Essas atitudes de Judas começaram a crucificar Jesus antes. E a minha pergunta para você é simples, e para mim também. Será que as minhas atitudes, elas não têm traído o Senhor Jesus? Será que eu não estou tão longe de Jesus, a ponto de fazer coisas erradas? Eu me lembro que um jovem, ele estava lá na sua casa, no meio de seus parentes, ele estava lá com o celular, baixando vídeo, mandando mensagem, e de repente a mensagem trava, o vídeo trava, nada funciona, e ele começa a ficar nervoso e joga o celular no chão e falou assim: nossa, esse Wi-Fi não presta. E aí alguém da família falou assim: você já experimentou ficar perto do roteador? E aí ele pegou o celular e foi indo perto do roteador, vídeo destrava, a mensagem chega, tudo começa a funcionar. O que eu aprendo com isso? Simples aplicação. Talvez você está longe de Deus, fazendo coisas que traem o Senhor, e de repente você precisa chegar perto dele, ir para perto do roteador, chegar perto de Jesus, para você aprender que a sua fé não é tão fraca assim, a sua oração não é tão ruim assim, é que você está longe dele. Por isso que você tem ataques e não consegue vencer, você está longe dele. E está fazendo coisas que traem a honra dele. Esse é o primeiro ponto. Eu queria que você pensasse sobre isso. Será que você não é uma pessoa que está pertinho de Jesus, aqui, mas o coração distante, longe, precisando voltar perto dele? Em segundo lugar, eu queria pensar com você sobre a questão de Pedro, porque Pedro, ele confia demais em si. Então, no caminho para a crucificação, há traição, negação, redenção, mas Pedro, ele se mostra alguém autoconfiante, alguém que confiava demais nele, e por conta disso ele cai feio mesmo. Lucas 22, 61, 62, 61, 62, o texto ele vai deixar mais claro aqui, porque ele fala sobre o olhar de Jesus, e eu queria pensar com você sobre isso. Lucas 22, 61, 62 diz assim: e virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como ele lhe havia dito: antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Vocês lembram, no início que nós lemos, lá em Marcos, Pedro falou o quê? Eu não vou negar. Se precisar eu morro com o Senhor. E Pedro assim, ele era alguém impulsivo, emocionalzão, sabe? Aquela pessoa que eu penso que até no discurso chorava, sabe? Autoconfiante demais. Charles Spurgeon, ele diz o seguinte, que o orgulho é a raiz de muitas quedas. E Pedro, ele era orgulhosão, assim, ele tinha orgulho dele mesmo. Eu acho que se ele tivesse aqui, ele fazia um culto
em prol da sua humildade, sabe? De tão humilde que ele era, assim. Cara, para frente, decidido. Mas ele pisa na bola. E eu me lembro de pessoas assim. Eu não sei se você conhece alguém autoconfiante, demais da conta, assim. Vai fazer uma prova e a pessoa até sabe mesmo, bastante coisa. Mas a pessoa é tão orgulhosa, autoconfiante, fala, não, nem preciso estudar. Estudar para quê? Vou tirar 10. E aí começa a prova. A pessoa fica nervosa, entra em desespero, começa a roer unha, o tempo vai passando, ela esquece de tudo, dá um branco, e aí começa a vir aquele sentimento de frustração, decepção, porque a pessoa que tem a autoconfiança nesse caso, percebe que ela não vai conseguir chegar no objetivo. E aí ela vai horrível na prova. Não conta para muita gente, não. Só fala assim, não fui muito bem na prova, né? A prova estava assim, estranha. Mas no fundo, o problema não foi a prova. O problema foi a autoconfiança. Tem muita gente assim, autoconfiante. E Pedrão era assim. Só que a gente percebe que a autoconfiança, ela vai revelar a pessoa no momento de pressão. Por isso que é bom viver sob pressão, pessoal. A pressão revela o que tem dentro de você. Na hora da pressão, Pedro fez o quê? Negou 3 vezes, como Jesus havia falado. Pedro, ele voltou para trás. Tem gente que fala assim, nossa, eu sou corajoso. Olha só, comigo, né, eu não caio não, eu sou forte. Eu vou até o fim. Tem muitas pessoas assim, mas ela vai descobrir realmente quem ela é quando a pressão chega. Quando a tentação chega. Aí eu quero ver quem você é. Quando as provas vierem. Quando o deserto chegar. Aí nós vamos conversar melhor. Daí vai revelar quem você é. Porque é no meio da pressão, é no meio do deserto, que a gente se mostra quem a gente é. Sabe o que me surpreende nesse texto? É que Jesus, ele não foi pego de surpresa, nem por Maria lá em Betânia, e muito menos com a traição de Judas e com a negação de Pedro. Jesus já sabia de tudo. E quando Pedro nega, o texto aqui de Lucas fala que Jesus olhou para Pedro. De lá onde ele estava, ele deu uma olhadinha para Pedro assim, ó. Mas não foi um olhar de condenação. Eu penso que foi um olhar assim, ó. Eu sabia, Pedro, mas eu te amo. Volta. Foi diferente. E aí, meus irmãos, eu me coloco no lugar dessas duas personagens. Às vezes eu sou Judas, às vezes eu sou Pedro. E eu sempre quero ser Pedro, porque o olhar de graça alcançou Pedro. Charles Spurgeon, ele dizia o seguinte: as lágrimas de arrependimento são sementes de restauração. Quando Pedro percebe o olhar de Jesus para ele, Pedro começa a chorar, diz o texto. Chorar amargamente. Pedro percebe e ele lembra o que Jesus havia falado. Jesus disse, você vai me negar hoje 3 vezes. E Pedro, quem sabe, pensa no que ele tinha dito, que jamais ia negar, que ele ia com Jesus até o fim. E se preciso fosse, que ele ia morrer com Jesus. E ele começa a chorar amargamente, arrependido da sua ação. Por isso que Spurgeon fala que o choro do arrependimento são sementes para uma transformação na vida de alguém. Quando Pedro começa a chorar, Deus começa a mudar o destino dele. E é muito interessante, porque Pedro, apesar de negar Jesus 3 vezes, ele não termina como alguém rejeitado, frustrado, arrebentado. Ele termina como líder dos discípulos. Jesus 3 vezes faz a mesma pergunta para ele: Pedro, tu me amas? Ele havia negado. Pedro falou: Senhor, tu sabes que eu te amo. Segunda vez: Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. E de novo Jesus pergunta: Pedro, tu me amas?
Ele falou: ah, Senhor, Tu conheces todas as coisas, Tu sabes que eu te amo. Ele termina como discípulo. E por isso, em terceiro lugar, no caminho da cruz, há redenção. Porque daí Jesus responde: eles não sabem o que fazem. Lá em Lucas 23:34, Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que estão fazendo. Jesus estava na cruz, irmãos. E a cruz ali, naquela cruz ali, Jesus ele leva o perfume de Maria, tremendo isso, né? A adoração de Maria. Na cruz Jesus leva a traição de Judas. Na cruz Jesus leva a negação de Pedro. E na cruz Jesus leva os meus e os seus pecados. Mas a cruz não é só sobre isso, porque na cruz Deus revela o amor que Ele tem pelas nossas vidas. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, entregou Jesus Cristo, seu único Filho, para salvar a minha vida e a sua vida, para salvar o mundo. Então a cruz é a prova deste amor. Mas olhando para a cruz, e segundo esse texto, a gente tem dois caminhos. O caminho de Judas, que é de traição e depois correr para longe da presença de Deus, porque vocês sabem o final de Judas. Judas, ele tirou a sua própria vida. Mas a gente tem um segundo caminho, esse caminho é muito interessante, que é o caminho de Pedro, porque mesmo Pedro tendo negado, ele chorou, se arrependeu e foi restaurado. Então o problema aqui não é cair, irmãos. O problema é o que fazer depois da queda. Vou repetir. O problema não é você cair, você falhar. É o que fazer depois que você cai e depois que você falha. E a cruz para mim é essa resposta de que Deus, Ele tem prazer em chamar pessoas falhas. Pedro, tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. Eu já quero finalizar dizendo para você que o mesmo Jesus está aqui. A Bíblia fala que Ele morreu, ressuscitou, e depois de ressuscitado que Ele vai trabalhar a vida de Pedro. É depois de ressuscitado que Ele vai falar: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Ele foi assunto aos céus, Ele está nos céus, foi para o céu, está sentado à destra do Pai. Mas Ele disse: eu vou preparar o Consolador. E Ele enviou o Consolador, e o Consolador está aqui, Ele está no nosso meio. E se Ele está no nosso meio essa noite, Ele está te dizendo para você o seguinte: eu conheço as suas traições, eu sei das suas falhas, eu sei quantas vezes você tem me negado, mas eu quero ajustar a sua vida. No caminho da cruz há redenção, há restauração para a minha e para a sua vida. Quando eu olho para esse texto, eu percebo que a cruz ela fala muito mais sobre isso, sobre o amor de Deus pela minha vida e pela sua vida. Talvez hoje você esteja em um lugar que te sufoca. Você não consegue nem tomar as decisões para a sua vida. Talvez o ambiente que você vive, eu não sei se na sua casa, com pessoas, no seu ciclo de amizade, é pesado demais, te oprime o tempo todo. Talvez você vive um mundo cheio de pressão, de vozes que diminuem a sua identidade, que te tira do propósito. Eu não sei, mas eu queria te desafiar essa noite a olhar para a cruz. A cruz está lá, ó. A olhar para a cruz e ir até Jesus, porque a cruz é símbolo de libertação. A Bíblia fala que Ele se fez maldito naquela cruz, por minha vida e por sua vida. Foi naquela cruz que Ele levou os meus pecados e os seus pecados. Está tudo lá, pendurado naquela cruz. Ele levou sobre si. Eu quero te convidar a ficar em pé nesse instante, fechar os seus olhos. Eu queria que você fechasse os seus olhos agora, se conectasse somente com Deus. Eu não sei quais as pessoas que você tem se relacionado, mas hoje eu quero te dizer que Ele está aqui e Ele quer um relacionamento profundo com você. Talvez existem pessoas que te controlam, pessoas que te ferem,
Pessoas que fazem com que você se sinta pequena, pequeno demais. Talvez tem pessoas dizendo que você não consegue, que você não presta, que você não muda. Talvez, sem perceber, você começou a acreditar na palavra dessas pessoas, porque realmente você não está muito bem. Mas hoje eu quero te dizer que Deus está quebrando essa mentira, amém? Deus está quebrando essa mentira. Deus está quebrando essa mentira. Ninguém tem o direito de definir o nosso valor. O nosso valor já foi definido naquela cruz. Você tem valor, porque o Espírito Santo habita em você. Você tem valor. Você não nasceu para viver de opinião de pessoas. Sabe, enquanto eu estava orando hoje à tarde, Deus me disse que tem pessoas no nosso meio hoje que são reféns de emoções, das suas emoções. Talvez você diga sempre: eu não consigo, eu não tenho força, eu já tentei. Sabe, as suas emoções, elas oscilam demais e elas parecem mais fortes que você. Um dia você está bem, outro dia você está destruído. Um dia você escuta as suas emoções falando mais alto e te desanimando. Um dia você sente medo, você acha que não vai conseguir. Sabe, mas eu quero te dizer essa noite que Deus, Ele é maior que as suas emoções. E você precisa decidir hoje. Em nome de Jesus, você pode estar cansada, cansado, mas eu quero te dizer que mesmo assim você pode decidir continuar. Você pode decidir avançar mesmo com medo. Você precisa decidir hoje vir para Jesus. E se você decidir vir para Jesus, se você alinhar a sua vida com Ele, e se você começar a estabelecer metas com Ele, um passo por dia, não estou falando de entregar tudo, não, entregue um passo por dia. Se você começar a alinhar a sua vida aos poucos, Ele vai mudar a sua história. É um passo por dia, é uma decisão por vez, é uma mudança de cada vez. E aí então eu quero te desafiar essa noite, a você sair deste lugar. Se você se sente como Judas, como Pedro, eu quero te convidar a você sair deste lugar e se posicionar, porque eu quero te dizer essa noite que a cruz é o lugar aonde traidores são perdoados. A cruz é o lugar aonde aqueles que negam são amados. A cruz é o lugar aonde nós somos restaurados. Se Deus falou com você esta noite, eu quero te convidar a dar um passo de fé esta noite, a vir aqui na frente enquanto cantamos esta canção, a se render ao Senhor. E eu quero já convidar os nossos irmãos para a gente orar aqui por você, ungir a sua vida em nome de Jesus. Há mais alguém essa noite? Dê um passo de fé. As suas emoções não são mais fortes que o seu Deus. Declare isso. As minhas emoções não são mais fortes que o meu Deus. O meu Deus reina sobre a minha mente. O meu Deus reina sobre o meu coração. Ah, Deus, o Senhor está vendo essas pessoas neste lugar. Vamos adorar o Senhor. Aleluia. A luz do sol se apagou, o amor se entregou naquela cruz. Aleluia. A morte não pôde entender como Ele pôde vencer. Mas ao terceiro dia
mas ao terceiro dia o amor se levantou, da morte ressurgiu para sempre. Cantamos aleluia, mas ao terceiro dia O amor se levantou da morte ressurgiu. pra sempre. Estamos reunidos, Levantamos nossas mãos, cantamos aleluia. e Ele Venceu a morte, ressuscitou em glória. Ele vem, te esperamos. Ele venceu a morte, ressuscitou em glória. Ele vem, te esperamos. Maranata, Maranata, Ora vem, Jesus. Maranata, Maranata. Ora vem, Jesus. Vamos cantar a Ele, Maranata. Vamos dizer com as nossas vozes, cante. Maranata, ora vem, Jesus. Vamos dizer que Ele venceu. E Ele venceu. a morte, ressuscitou em glória. Ele vem, te esperamos. Ele venceu. Ele venceu a morte, ressuscitou em glória. Ele vem, te esperamos. Aleluia. Vamos orar agora uns com os outros, amém? Queria que você orasse perto da pessoa que está com você. Vamos ter um tempo de oração. A oração, ela quebra jugo.